Vol- Vou começar. Vamos lá. A irmã também Voltou, chegou? voltou. A irmã chegou e a Jana chegou, minhas parceiras. Se eu cair, eu vou tentar fazer pelo menos um, dois aqui. Olá! E aí, gente, tudo bem? Olá, gente, eu quero agradecer vocês por ontem, viu? Pela a intercessão. Vocês ontem foram maravilhosos. E eu tenho certeza que é porque vocês estavam aqui, ó, juntinhas, Amém, amém. Estávamos sim, intercedendo por nós, viu? todo mundo aqui em Foi oração, emanando maravilhoso. amor, energia positiva, Nossa, e a foi gente tinha certeza que ia dar tudo certo, porque quando o sonho nasce no coração da gente, né, Deus só abençoa. Com certeza. Foi lindo, foi lindo. O projeto é de Deus, a execução é nossa. amém. Nós vamos e dando o brilho que Deus dá em nós. Você falou Bora lá. tudo. E segue em frente. Vamos lá. Número 5, a dinâmica do ego. Né? Ninguém pode escapar de ilusões, a não ser que olhe para elas, pois não encará-las é a forma de protegê-las. Não há necessidade de se acuar diante de ilusões, pois elas não podem ser perigosas. Nós estamos prontos para olhar mais detalhadamente para o sistema de pensamento do ego, porque juntos temos a lâmpada que o dissipará. E já que reconhece que não queres, tem que estar pronto. Vamos ser muito calmos a fazer isso, pois estamos apenas procurando honestamente. A dinâmica do ego será a nossa lição por algum tempo, pois precisamos, em primeiro lugar, olhar para isso, para depois ver além, já que fizeste com que se fosse real. Nós vamos desfazer esse erro juntos, em quietude, e então olhar além dele para a verdade. O que é a cura senão a remoção de tudo aquilo que se interpõe no caminho do conhecimento? E de que outra forma pode alguém desfazer ilusões a não ser olhando diretamente para elas, sem protegê-las? Não temos, portanto, pois estarás olhando para a fonte do medo e estás começando a aprender que o medo não é real. Estas também aprendendo que os seus efeitos podem ser dissipados meramente pela negação da sua realidade. O próximo passo, obviamente, é reconhecer que aquilo que não tem efeitos não existe. As leis não operam em um vácuo. E o que não conduz a nada não aconteceu. Se a realidade é reconhecida pela sua extensão, o que não conduz a nada não poderia ser real. Não tenhas medo, portanto, de olhar para o medo, pois ele não pode ser visto. A claridade desfaz a confusão por definição. E olhar para a escuridão através da luz não pode deixar de dissipar. A claridade desfaz a confusão por definição, e olhar para a escuridão através da luz não pode deixar de dissipar. Gente, é o seguinte, vou ter que parar e falar, né? Mas Não, ele não o vai tal do embora, ele vai fugir do continuar lá. problema não resolve Te nada, né? acompanha se você for. O tal, o tal de ir a perna curta, o tal de você omitir as coisas, o tal de você Não. fugir da situação, não tem como, né? A claridade desfaz a confusão por definição. E você não tem nada mais de Deus do que você ser claro, né? E ser verdadeiro. A claridade desfaz a confusão por definição O e olhar para a caminho de Deus escuridão. é E às a vezes a gente fica com medo verdade de e olhar a para a luz, né? escuridão, né? Se a gente está E para aquele fora disso, a fato. gente não está no caminho. É muito mais fácil a gente fugir da Do que encará-la, né? situação ou sair fora dela, né? Vou dar um exemplo.
do que encarar. Eu vou dar um exemplo aqui do meu trabalho, por exemplo, né? Às vezes, muitas coisas, para me chegar até onde eu cheguei, tinham coisas que ficavam meia, sabe? Eu sei entender o porquê que era aquilo, né? E aí, enquanto eu não fui buscar, assim, a verdade e a solução das coisas, enquanto eu não fui para cima e falei, não, o que é isso? Deixa eu entender, deixa eu... Enquanto Deus não foi clareando e foi mostrando, e assim, todo dia, viu? Porque o nosso trabalho é diário, né? É todo dia você abrindo e lendo e relendo e pedindo luz e abençoando para as coisas irem para frente, né? Então, eu acho que é isso. A claridade desfaz a confusão por definição. E olhar para a escuridão através da luz não pode deixar de Sim, Deus dissipar. deu o propósito, mostrou o caminho, e ali você tem que seguir o caminho, mas você tem que seguir junto com ele, né? Deus é um Deus de relacionamento. Então você não segue sozinha. A gente não é perfeito, Jana. A gente não é perfeito. Ninguém é perfeito. Exato. E aí tem hora que o ego bate, a Mas é uma escuridão escolha vem. nossa também, né? Então, Ninguém é perfeito, mas a gente pode só que você tem escolher que, ser você tem que, iluminado, né? você tem, a gente se ilumina, né? Mas às vezes a Exatamente. escuridão ela vem para Exato. isso, para você se Que é iluminar, falado né? o tempo todo, né? Até porque assim, a gente convive, Com Sim. certeza. acho que Deus colocou a Estamos gente aqui para a gente aprendendo uns conviver, com para a os gente outros, aprender, cada né? experiência, cada Uns com os momento, outros. cada fragilidade. Cada um tem o Isso seu que eu tava falando ontem muito pro pessoal, né? Ontem a Michelle estava aqui com a gente, ela mora em Boston e ela até falando dela aqui, porque ela tá sempre com a gente, e ela falando ontem assim, o quanto o livro tá ajudando ela e o quanto ela se achava assim limitada nas coisas, né? E isso é para todos nós. Eu acredito que quando esse propósito veio, esse sonho veio no seu coração, é porque você tinha o chamado e você trouxe isso, porque além de você aprender, você compartilha. E esse é o intuito de todos nós aqui, né? E aqui diz que a parte de dissipar, que a gente dissipa o mal, a gente dissipa a escuridão com a luz quando a gente está em comunhão com Deus. Então, ele o tempo todo, ele nos convida para andarmos com ele, né? E é o caminho. A gente já sabe o caminho, a gente tem que seguir ele. Então, não existe outro caminho. Então, vai ter momentos que a gente vai estar movido pelo ego, que a gente vai estar movido pela angústia, pela tristeza, pela raiva, mas a gente tem que ver dentro do nosso coração e buscar a luz. O que é mais forte? O que vale mais a pena? O que é para sempre? É a coisa passageira que vai me dar aquela alegria, vai me dar aquele ego no momento e que eu vou ali estar forte naquele momento, ou o que eu vou poder levar para sempre, o que vai deixar o meu coração em paz? Porque a paz, ela é eterna. O momento, ele é passageiro. Então, às vezes, você vai ter algum momento ali que você vai estar, eu tô bem, mas passa outro dia você não vai estar, porque você não está em paz. E quando você está em paz, você mantém uma linha tênue pro amor. Então, isso é perfeito. Sim. Mas eu acho também que às vezes também. Você falou tudo. Mas até assim, ele já fala, o livro fala o tempo Mas eu todo, né? não sei se vocês Nós perceberam nascemos que em puros todo e capítulo fala do ego. Todo capítulo vai ter gente, ali uma partezinha que fala do ego, porque é macetando a gente. Ele, ele fala que nasceu puro, mas a gente se lascou, né? o A ego, gente mesmo o ego tá com a gente. E quem controla ele somos tá nós. tudo Não é puro. ele que manda em nós. É nós que mandamos nele. Então depende de nós. E a gente cara, é doloroso. O processo é dolorido. E Deus coloca todo de uma situação na vida da gente. Fala assim, nossa, o pessoal fala, deve olhar assim e falar, a vida dela é perfeita. Deus Nossa, permite Só com que a vida do sabe. coisas fulano é aconteçam perfeita. porque sabe a Sabe, capacidade não, que nós temos de dar a volta por cima e fazer a vontade dele E acontecer cada em um Fora nós. a nossa sabe a sua evolução dor, a pessoal, sua né? luta, né? Tem aquele ditado assim, calce meus sapatos, percorra o caminho que eu percorri para você estar no meu lugar, né? Porque a gente pode imaginar o que o outro passa, a gente não sabe o que o outro passa, né? Mas como a irmã falou,
tudo que Deus permite é por uma razão. E porque a gente é forte o suficiente para aguentar e a partir daquilo a gente gerar exemplos para outras pessoas e para nós mesmos, né? E o ego, como é falado aqui, ele é desde criancinha. O que cura o ego quando você pega uma criança? Uma criancinha, você pega uma criança de 2, 3 anos de idade, ela tá ali movida pela raiva, ela tá brincando com outra criança, pega todos os brinquedos e fala, é meu. É o diálogo, é o amor, é a mãe e o pai baixar ali, conversar e falar o amor. Porque se você pega uma pessoa movida pelo ego e você vem pra cima dela com raiva, gritando, você vem assim, você não vai resolver nada, você vai piorar. Porque aquela pessoa também vai debater com você, vai se achar dona da razão e ninguém chega num denominador comum. Então, o amor, o bem, o carinho, ele sempre vai quebrar qualquer barreira, né? É, Olha, eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Tem uns trem que é assim, ó. Quando você ouve uma verdade na cara, assim, a pessoa fala, não, é isso, isso, isso. Você fala, oh, meu Deus. Sabe quando você fala assim, ô Senhor, que mistério é esse que você tá me colocando na minha frente? E sabe, cada vez que eu leio A esse gente livro, tá eu tô todo me mundo com essa afunilando sensação, a mais, gente tá eu na tô me espiral Aí você aqui. sabe por quê? Porque a tá uma gente espiral começa, a gente passa a se conhecer melhor. Você entendeu? Porque conforme a nossa caminhada, a gente vai se perdendo dentro da nossa própria Não, identidade. não, eu acho que acontece, tipo assim, o que que eu quero da minha vida? O que que esse livro tá fazendo comigo? Tipo assim, é mesmo É porque além da de gente se conhecer construção, melhor, a gente conhece de a operar vontade um de Deus pra milagre, gente viu? também no livro, Eu né? falo assim, meu Deus, o que que... Não, vocês viram que o livro dá um discernimento Sim, muito grande para você sim. lidar com Sim, pessoas porque Deus e é um Deus de analisar relacionamento, é um Deus de pessoas e pessoas. situações que antes É aquilo que a você não gente fala da conseguia. comunicação. É o... Ó, fala de terapia, né? Cara, eu faço terapia, eu faço um monte de coisa aí. Eu faço, eu acredito nas coisas que eu acredito, né? Esse livro, ele traz uma conexão tão grande com Deus, e ele me trouxe uma conexão tão grande com Deus, porque eu não sou muito de ir na igreja, eu não consigo estar muito na igreja. Mas o livro, e por ele não ter assim uma religião, né? Eu consigo conversar com pessoas né? Que acredita no que acredita, mas que acredita em Jesus, né? Que acredita em Deus. Eu consigo me conectar de alguma forma que antes eu não conseguia. As leituras, eu não sei, Deus faz tudo E outra certo. coisa, Cada ele dia, tá eu muito falava Deus isso une para a Jana. propósitos, vida, né? viu? Eu vou falar pra vocês E até. esse livro eu tenho na minha cabeça, viu? Porque tinha situações na minha vida que por eu andar muito acelerada, né? E tudo, o foco foi muito assim, acelerado, acelerado, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tinha situações que eu falava assim, ah, eu não sei se eu tô mais assim, você acredita? Aí, epa, E até as peraí, pessoas, uma coisa que eu ia falar assim, não é não tem assim a não. oração, quando nós falamos assim, Ah, livrai-nos de todo mal, quando a gente está sempre no propósito, e a gente está seguindo aqui o livro, e a gente interpretando todo dia, até os livramentos na nossa vida, a gente começa a enxergar mais. E o Espírito Santo vai limpando isso, limpando pessoas no nosso caminho que não eram para ficar, vai limpando situações na nossa vida que não eram para acontecer, porque a gente está com a proximidade, né? A gente está com a conexão maior do que nunca. Então, muda bastante. É. E Jana, o Eu Espírito sempre Santo, ele falo é um assim, só também, né? O Deus que nos guia e nos direciona é uma rede só. Então é por isso que eu consigo me conectar com pessoas de uma religião diferente. Porque o mesmo Espírito Santo que tem em mim, tem nela também. Sim. eu falo que a cada dia as surpresas de Deus. Eu partilhava isso com a Jana, né? Porque assim, Deus me surpreende todos os dias. Do meu caminho até a igreja, eu vou me preparando, né?
E hoje eu ia rezando pela questão das crianças, deixar vir as minhas vossas criancinhas. E fui rezando nesse sentido, né? Hoje, quando eu cheguei na missa, tinha uma criança de 3 anos e ela estava sentada na mesma fileira que eu com a sua mãe. Aí ela veio junto a mim, né? Fez um joinha, eu também fiz, e falei para ele assim, ó, senta aqui do ladinho da irmã. Aí ele sentou, né? Ali ele ficou o tempo todo, né? E ele me olhava, todos os gestos que eu fazia na missa, ele fazia também. Eu falava assim, nossa, como que Deus cuida de cada detalhe, né? Deus nos preenche de todas as formas, através de uma criança, através da palavra. E hoje as leituras são das crianças. Quando sobe uma criança para ler a palavra de Deus e ler perfeitamente, como esse menino, toda vez que ele sobe, ele dá sempre um ênfase na leitura dele, né? E é bonito e marcante. Hoje ele falou assim, peraí, gente, desculpa, eu errei, peraí. Não é esse sentido, não. Deixa eu ler aqui de novo. Aí ele voltou, leu de novo, e a gente começa a entender o que é a ação do Espírito Santo na simplicidade de uma criança, né? Ela erra, mas ela não para no seu erro. Ela volta de novo aonde ela parou para recomeçar. E é assim que Deus faz conosco, né? A gente sempre recomeça com Deus, sabendo que é Ele quem nos direciona, é Ele quem nos guia através do seu Espírito. E é Ele que dá a nossa alegria através das nossas crianças, né? E hoje meu dia está sendo, assim, abençoado. Muito mais do que... Amém. Vamos. Vamos. Vocês querem seguir o lembrete? Parou aonde? Dois, né? É o número 13. Maiara, parou aonde? Olá, tudo bem? Eu marquei aqui, foi no parágrafo não tenha medo, portanto, de olhar para o medo, por ele não ser visto. Foi essa parte, né? Eu acho que foi. Foi. Terminou o 2, aí pra começar Foi o no 3, número né? 3. Vamos começar essa lição, né? Sobre a dinâmica. Então, vou ler aqui. Cadê a irmã? A irmã caiu. Eita. Pode começar a ler? Acho que pode, amigo. Eu acho que... Oh, meu Deus. Vamos começar essa lição sobre a dinâmica do ego, compreendendo que o próprio termo significa, o próprio termo não significa nada. Contém a própria contradição de termos que faz com que ele seja sem significado. Dinâmica implica o poder de fazer alguma coisa, e toda a falácia da separação está na crença segundo a qual o ego tem o poder de fazer qualquer coisa. O ego é amedrontador para ti, porque acreditas nisso. No entanto, a verdade é muito mais simples. Todo o poder é de Deus. O que não é de Deus não tem poder para fazer nada. Olha que frase linda, né? Todo o poder é de Deus. O que é de Deus não tem poder para fazer nada. Quando olhamos para o ego, portanto, não estamos considerando dinâmica alguma, mas delusão. Poder seguramente examinar um sistema de delusões sem medo, porque ele não pode ter quaisquer efeitos se a sua fonte não é real. O medo vem a ser mais obviamente inadequado se reconheces qual é a meta do ego, que é tão claramente sem sentido, que qualquer esforço a seu favor necessariamente é gasto à toa. A meta do ego é explicitamente a autonomia egótica. Desde o início, portanto, o seu propósito é ser separado, suficiente em si mesmo e independente de qualquer poder, exceto o seu próprio. Estou agora entrando no 5. Desculpa, onde que parou? E por isso que ele é o símbolo da separação. Agora começa o 5 aqui, ó. Toda ideia... Se localizou? Toda ideia tem um propósito. E o seu propósito é sempre o resultado natural do que ela é. Tudo que brota do ego é resultado natural da crença central. E o modo de desfazer esses resultados está simplesmente em reconhecer que a sua fonte não é natural, estando em desacordo com a tua verdadeira natureza. Eu disse anteriormente que exercer uma vontade contrária de Deus
é apenas a projeção de um desejo e não a disposição real da vontade. A sua vontade é uma só, porque a extensão da sua vontade não pode deixar de ser como ela mesma. O conflito real que tu vivencias, então, se dá entre os vãos desejos do ego e a vontade de Deus que tu compartilhas. É possível que esse conflito seja real? Tu tens a independência da criação, mas não a autonomia. Toda a tua função criativa está em tua completa dependência de Deus, que compartilha a sua própria função contigo, através da disposição da sua vontade para compartilhá-la. Ele vem a ser tão dependente de ti quanto tu és dependente dele. Não atribuas a arrogância do ego àquele cuja vontade não é ser independente de ti. Ele te incluiu na sua autonomia. És capaz de acreditar que a autonomia tem significado a parte dele? A crença na autonomia do ego está te custando